Muito bem, olha, a gente vai falar sobre um assunto para a gente refletir, você pai, você mãe principalmente que está nos acompanhando, talvez isso tenha sido permanente na sua vida agora em 2025. O nosso convite aqui é para você talvez pensar, colocar em prática e não levar isso para 2026. A gente vai falar sobre manipulação de filhos, principalmente por parte dos pais, dos responsáveis. E conosco, mais uma vez, Maurício Valente. Tudo bem, meu amigo? Grande, Murilo. Obrigado, Falei ali na amigo. abertura. Você esteve na nossa primeira semana de programa. Olha só. E a gente está encerrando o ano contigo, não poderia ser diferente. A gente trouxe os parceiros, né, do ano todo aqui. Que honra, é um prazer que coisa te receber. boa. Obrigado, Murilo. O prazer é sempre meu. Quando a gente fala de manipulação de filhos, eu imagino que se você ouve isso em consultório por parte de pais, mães, quando vem um despertar que isso possa acontecer, é algo inconsciente. Eu nem imaginava que eu estava fazendo isso com os meus filhos. É assim, Murilo, já começa que é difícil alguém que vai procurar por esse tema. É mesmo? É difícil. A gente percebe isso durante a estrutura da conversa, durante ali a anamnese que a gente chama, a gente percebe que tem uma manipulação. E apesar desse nome assustar, eu nunca manipulei meu filho, eu não faço isso. Vamos devagar, porque isso é uma ação totalmente inconsciente dos pais e sem maldade. Não há maldade nessa manipulação, não há, mas acontece, tá? E isso traz sinais. A criança já começa a apresentar sinais, mas o problema maior vem no adulto jovem. E aí, naquele ser que vai se formar adulto, aí sim essa manipulação, ela se torna muito visível. Coisas que os pais nem imaginavam, que às vezes uma bobeira, a gente vai dar exemplo aqui, uma coisinha dessa poderia surtir um efeito tão grande, Murilo. Que tipo de manipulação a gente está falando? Por exemplo, manipulações aonde a criança adota uma estrutura de comportamento, porque a criança busca o quê, Murilo? Ela busca o amor. Ela busca ser amada, ela busca fazer alguém feliz. É isso que uma criança imatura busca. Então, se eu sou um pai e de repente cobro a nota do meu filho na escola, um exemplo, e essa nota ela não é satisfatória, e eu coloco um ar muito emocional nessa situação, pô, filho, você não tirou nota, nossa, o pai fica triste com isso, cara. A mamãe está triste porque você não tirou uma nota boa. Então você vai incutindo na criança, tipo assim, eu não agradei meu pai, eu não agradei minha mãe, eu não sou digno de ser amado pelo meu pai ou pela minha mãe. Então essa criança ela vai tentar se desdobrar para conseguir uma nota, mas não é por ela, não é por causa de uma consciência, de que ela tem que entender que ela tem que tirar nota, para que no final do ano ela não fique de exame, ela passe, ela não perca os amiguinhos e tal, mas não para deixar pai e mãe feliz. E nisso você pode estender para lavar louça, lavar roupa, cuidar de casa, né? Atividades de casa onde a criança ela é conduzida, induzida a agradar um pai e uma mãe, mas não por consciência, sim por medo, ou por ver o pai infeliz ou a mãe infeliz. Então isso é catastrófico. Por quê, Murilo? Porque isso você tira a identidade da criança, que é uma parte territorial. Nós somos mamíferos, né, Murilo? Então, assim, a identidade, o nosso território é algo fundamental para a nossa saúde. Então, uma criança que perde a sua identidade, que ela não sabe quem é ela, porque a vida dela é agradar e fazer feliz alguém, e começa pelos cuidadores primários. Quem são os cuidadores primários? Pai, mãe, avós, depois a escola, tá? Então, assim, essa criança vai se tornar um adulto que não sabe o que quer. Ele não tem ideia do que ele quer. Ele não sabe o que ele gosta, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe que curso ele faz, porque ele não sabe quem é ele. A vida dele foi só agradar. E além de predisposições, Murilo, há doenças que, se for interessante, a gente também fala algumas aí. Quando a gente pensa nessa manipulação e a gente pensa nessa quebra de identidade dessas crianças, Perfeito. Quem está nos acompanhando fala assim, nossa, eu acho que eu tenho feito isso, ou fiz, né, se já for um jovem adulto, né? Isso. O que dá para ser feito? Dá para contornar isso? Porque talvez entra num contexto de superproteção também? Entra, não deixa de entrar. Que a gente falou já durante o ano, né, sobre superproteção e o quanto que isso pode influenciar de forma negativa na vida dessa criança que vai se tornar adulta, né? Perfeito. Só que a superproteção ela tem um contexto mesmo de proteger, evitar que algo aconteça.
A manipulação, ela normalmente tem um contexto de cobrança, de exigência. São duas coisas que podem se encontrar ali na frente, mas elas têm uma sensível diferença. É a exigência para que o meu filho seja o perfeitinho. Sabe aquelas pessoas que você conhece, Murilo? Eu tenho amigos assim, tenho casos assim, de pessoas conhecidas, que assim, não aceita, por exemplo, que alguém, pô, o fulano não gosta de você. Não, eu tenho que agradar todo mundo. Eu tenho que ser bonzinho para todo mundo. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que foi manipulada. Entra na questão do pertencimento também? Opa, para ser amado. Gabor Maté é um médico austríaco que trabalha com trauma, né? Eu também sou formado em trauma, então assim, é um dos meus mestres. Ele fala que a criança sempre está buscando ser amada, buscando o reconhecimento, ser amada, que às vezes não vem, só vem a cobrança. Então, se eu fizer isso em casa, minha mãe vai ficar feliz. Pode ser que a minha mãe fique feliz, mas às vezes a mãe não valida. É como se fosse uma obrigação. Então, você está fazendo mais que a obrigação. E aí não vem, e a criança continua com isso. Cresce aquele adulto que, além de não tomar decisão, não consegue lidar de desagradar alguém. Então, a minha opinião tem que ser junto com a sua, porque eu tenho que concordar, porque tem que ficar tudo bem, porque eu não suporto que alguém sequer imagine que eu não sou uma pessoa legal. Então, sabe, Murilo, assim, na vida da pessoa, para a construção do sucesso, para a construção do ser, é um bloqueio absurdo, assim, é muito triste isso. Mas eu volto a falar, eu entendo que essa manipulação, parece uma palavra pesada, não é uma intenção dos pais, não é uma maldade, mas sim uma irresponsabilidade, sim. Mas esses pais estão repetindo o que eles também foram cobrados? Muito bem, Murilo, provavelmente. Porque a gente fala, quando a gente fala, desculpa te cortar, quando a gente fala sobre essa repetição, e eu imagino você pai, você mãe que nos acompanha, que esteja ali 40, 50, 60 anos, também deve ter sido muito mais difícil a criação, como a gente sempre comenta, né? E talvez eu estou falando aqui, quem está aí nos assistindo já está pegando, puxa, mas eu também passei por isso. E acabou que está repetindo. Uhum. E eu estou aqui. E eu estou aqui. Só que está aqui com algum preço, né? Uhum. Com custo, às vezes, caro por estar aqui. Mas aí, respondendo a tua pergunta inicial, quem já passou por isso reconheceu, tem algo para fazer? Quando o filho é adulto, só ajudar o filho a tomar consciência. Uhum. Por exemplo, você está assistindo aqui, chama teu filho, importa a idade, fala, olha, Murilo, eu percebi que o pai fez isso, eu sinto muito, tá? Você não quer procurar uma ajuda? Porque agora não é mais você que vai liberar teu filho. Você pode através do reconhecimento, mas aí o seu filho tem que procurar uma terapia para que, no fundo, Murilo, eu gosto de falar assim, cara, quando alguém pergunta, para que os outros têm que fazer terapia? Basicamente, ó, um fluxograma muito rápido. Eu faço terapia porque eu trago mais consciência. Quando eu estou mais consciente, eu converso melhor, eu falo melhor com as pessoas, eu não falo besteira e eu tomo decisões melhores. Só isso. Então, eu vou repetir. Quando você procura uma terapia, o que acontece com você? Você amplia a sua consciência. De consciência mais elevada, ou seja, você sai do seu modelo subconsciente, você toma mais decisões assertivas para falar. Você evita magoar os outros, você não fala besteira, você não fica dando opinião errada, e opinião de coisas totalmente sem nexo. Falando abobrinha mesmo, para não falar uma palavra mais feia, certo? E também você toma decisões mais assertivas na sua vida. É por isso. Então, esse indivíduo que foi manipulado e não sabe, que tem uma vida, ele veste um avatar, né? Eu gosto de usar essa palavra. Ele veste um avatar para agradar, ele não sabe quem é ele. Ele não põe uma roupa porque ele gosta. Ele põe uma roupa porque alguém usou e ele falou, isso aí está fazendo sucesso. Ele escolhe uma profissão não é porque ele gosta, é porque alguém escolheu lá e isso aí deve ser legal. E vai junto com a manada, e tem que ir bonzinho. Nossa, você viu o Murilo, cara? O Murilo é um cara, gente finíssima, todo mundo gosta dele, isso já é um problema. Porque se todo mundo gosta de você, é porque você não tem uma opinião definida que diverge de alguém. Então, há um risco, não é uma coisa definida, que você possa estar passando ou ter passado por um processo de manipulação. Então, a terapia te leva para esse reencontro com você mesmo. E às vezes é dolorido, cara. Às vezes dá uns conflitos com você mesmo, mas é muito importante você estar dentro desse processo. E eu imagino, eu estou pensando nessa pessoa que você falou, até dentro de um relacionamento amoroso, familiar ali, que deve dar muita dor de cabeça, né, Maurício? Muito bem, Murilo. Obrigado por não me fazer esquecer disso. Tem esse grande questão.
Você imagina um companheiro, você ter uma mulher que perdeu a identidade, você não sabe, você pergunta para ele assim, coisinha, pergunta para ela, amor, o que você quer comer? Vamos pedir uma pizza? Ela fala qualquer coisa. Certo? Não tem uma opinião. Amor, vamos dar uma saída hoje, onde você gostaria de ir? Qualquer lugar. A pessoa que não tem uma... Isso é só um detalhe, tá? Fora outras coisas muito mais complexas dentro da relação, que é dependência emocional, que é querer agradar sempre. Por exemplo, uma mulher que foi manipulada quando era pequena e ela namora com um cara tóxico, que está na moda hoje, né? Um cara mais narcisista, imagina como é que ela vai ser. Ela vai sofrer a vida inteira, porque ela cresceu achando que ela tem que agradar, mesmo quando o amor não vem. Olha e que difícil dela até sair desse relacionamento. Perfeito, porque ela acha que esse é o papel dela, é agradar, é receber tudo que tem do outro de bom, mas também de ruim, a toxicidade, o narcisismo, porque ela aprendeu que ela tem que agradar. Não é ela, é o outro. Vocês entenderam a seriedade disso, para onde vai indo? Então, essa é uma coisa muito delicada, ninguém se fala, e ninguém me procura por isso assim. Maurício, eu vim aqui, cara, porque eu acho que eu fui manipulada pela minha mãe. Não é isso que acontece. Eu percebo conversando com a pessoa. Ela só quer agradar, ela não tem opinião. Falei, você conta um pouquinho da tua infância, como que era teu pai, teus cuidadores, aí você vai chegando no esquema. Aí você vai chegando dentro do processo, tá? E existe um trabalho também que a gente faz, que é um trabalho de campo mórfico, tá? É um biólogo, o Rupert Sheldrake, que desenvolveu, e a gente abre um campo mórfico e também dá esse processo de manipulação. É bem visível. E aí a gente tem uma assertividade muito grande na condução para a liberação e recuperação da nossa identidade. Porque identidade, Murilo, é território. Território é tudo para os mamíferos. Território, impor limites. Porque, veja, uma criança que foi manipulada, o que acontece? Olha como você vai juntando. Ela não soube falar não. O Gabor fala do não saudável, né? Então, tipo assim, ó, não, aqui basta, aqui você não entra. Então, ele permite a todo momento que todos invadam. Ele não sabe falar o não saudável. Então, você imagina isso numa relação. O namorado ou a mulher invade e o cara não sabe falar não sabe posicionar o seu território. E aí, Murilo, assim, ó, boa parte, grande parte das doenças autoimunes, posso citar algumas aqui. Problemas intestinais, problemas de tireoide, como Hashimoto, que mais? Artrite reumatoide, fibromialgia, é tudo por essa questão. Hoje, cada vez mais as pesquisas e estudos mostram que quando a pessoa não sabe delimitar a sua raiva saudável, não tem a sua identidade, a chance de adoecer é muito maior. Que entra naquela questão de impotência mesmo, que a pessoa se sente impotente, porque eu fiquei imaginando em relacionamentos que, se essa pessoa foi manipulada, né, hoje já adulta, enfim, se ela encerrar esse relacionamento tóxico né, que sorte que ela possa encerrar um relacionamento tóxico, como nós comentamos, talvez nem ela saiba quem ela é sem essa pessoa. Sem essa pessoa. Tipo aquele meme do John Travolta lá, isso. que ele tá olhando por todos os lados. Não sabe onde que vai. Excelente leitura. E muitas vezes isso impede a pessoa de terminar, porque ela não sabe como ela vai ficar. Mas eu não sei se eu vou ficar pior ou melhor se eu terminar, certo? Perdidinha. A pessoa completamente sem identidade. E isso foi construído lá atrás. Volto a dizer, Murilo, porque isso é muito importante. Pai e mãe, que você que está ouvindo, nós não estamos atacando ninguém. A gente tem o maior respeito, eu sou o maior defensor. Se você entrar no meu perfil, vocês vão ver que eu sou o maior defensor de pai e mãe. Mas a gente é responsável, eu também sou pai. Eu não tenho culpa, mas eu sou responsável pela criação dos meus filhos. E se eu fiz algo que não foi tão interessante, eu preciso tomar cuidado e rever os conceitos. E talvez ajudar hoje o meu filho adulto, mostrando para ele o que eu fiz, que foi sem querer, mas pode ter sofrido, e perguntando para ele se ele não tem vontade de procurar uma ajuda. Se isso atrapalha, se ele se sente incomodado. Exato, se isso atrapalha, né? Pedir para ele como é que está teu relacionamento, como é que está. Às vezes a própria mãe está sentindo o drama do filho e ao assistir essa entrevista, ela está fazendo a conexão. Cara, eu acho que eu fui assim. Agora imagina um pai e uma mãe que sofrem os dois na relação e um fala mal, aí o filho fica no meio, cara, será que eu agrado minha mãe, eu agrado meu pai? Às vezes a mãe coloca o pai contra ou vice-versa e o moleque não sabe, a menina não sabe quem que eu agrado, eu não estou deixando minha mãe feliz, eu tenho que salvar a minha mãe. Olha para mim, isso é manipulação. É só um jeito, uma manipulação um pouco mais
parece discreta, né? Do que aquela manipulação clássica que todo mundo percebe que está Você manipulando. vai fazer o que eu quero, né? Isso, parece que é só isso, né? Não, não é. Isso que eu estou falando é uma manipulação em entrelinhas, em mensagem subliminar, que causa um efeito muito grave no território, na identidade do ser. E, portanto, vai ser um adulto muito esquisito, inconsciente nessas ações de não se achar e não vai saber por quê. E vai achar que é destino, vai achar que eu sou assim mesmo, e não é. Você falou, você deu alguns exemplos, né, de doenças ali, fibromialgia, tireoide, intestino. O que isso tem a ver? Quem acompanha, né, o Maurício aqui no programa, cada parte do corpo está ligada a uma emoção. Isso. Todas essas questões estão ligadas a essa impotência? A essa emoção. Porque apesar da pessoa ser manipulada, Murilo, ela tem sentimento, isso continua. A pessoa não fica fria de sentimento. Ela se acostuma a ser manipulada. Só que ela sente. Ela acostuma, ela acha que aquela é a função dela, que aquilo é o certo a fazer, né? Ela é um negócio muito... Sabe a síndrome de Estocolmo? Vocês lembram disso? Não sei se você se lembra disso. É quando a sequestrada se apaixona pelo sequestrador, certo? É isso. E sabe por que isso acontece? Bessel van der Kolk, um holandês que preside uma unidade de trauma em Harvard, né, dos Estados Unidos, se não me engano, Harvard fica em Massachusetts. Então, o que acontece? Esse estudioso, Bessel van der Kolk, ele percebeu que as pessoas que recebem qualquer tipo, olha que forte isso, Murilo, que recebem qualquer tipo de maus tratos, libera endorfina. Caramba! Endorfina. Vocês sabem o que é endorfina? É o hormônio da anestesia, para que você não sinta dor. Então, toda vez que você faz academia, por exemplo, você tem micro-rupturas, libera endorfina. Quando você corre, libera endorfina. E também quando você é maltratado, você libera endorfina. E para que serve a endorfina? Para aliviar o seu sofrimento. O problema é que a endorfina é um ópio. E você vicia na sua própria endorfina. Então, quem é maltratado, se não abre o olho, vai ficar sempre querendo ser maltratado. Porque você não sabe que você está viciado na sua própria endorfina. E quanto mais maltratado você está, mais ópio você produz interno. É o corpo tentando defender. Defender. Só que ao mesmo tempo vicia. Isso é a explicação fisiológica da síndrome de Estocolmo. É o vício pela endorfina. Então, uma pessoa que foi manipulada é um tipo de sequestro. É, sim, senhor, é um tipo de sequestro. Dói ouvir isso, mas é. Então ela costuma a sofrer, ou ver o pai e a mãe sofrer, ou ver a mãe triste, querer salvar a mãe. Então ela costuma nessa endorfina. Então é uma pessoa que se não procurar ajuda e ser tratado, vai ficar nesse ciclo, nessa roda viva de maus tratos, de endorfina, de infelicidade, para que fique nesse processo inconsciente. A pessoa não sabe. Quem deveria informar ela é um terapeuta que entenda também de fisiologia. Quem foi manipulado, se foi para o relacionamento, talvez no relacionamento a dois não tenha tanta abertura para essa manipulação, mas ainda fica ligado com pai e mãe também? Pode isso pode ficar atrapalhar? com pai e mãe. Tipo assim, o relacionamento está tudo bem. Está tudo bem. Assim, né? É saudável dentro das possibilidades. Mas ainda tem ligações com pai e mãe? Tem. E é aí onde a gente fala em terapia, que é o medo de toda mulher para o homem e é o medo de todo homem para a mulher. É o filhinho da mamãe, o filhinho do papai. Eu vou te dar um exemplo. Sei lá, eu casei, mas eu ainda levo as minhas roupas para minha mãe lavar. É isso. Tipo isso. Tipo isso. Ah, mas eu almoço na casa dos meus pais todo dia. A gente diz que o cordão umbilical não cortou ainda, né? Já ouviu essa frase? É isso aí, é isso aí. É um sequestro. É mental. É um cativeiro. É um cativeiro disfarçado, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser condenado, graças a Deus, mas é um tipo de cativeiro. A gente falou, né, de talvez você falar com teu filho já hoje jovem, adulto, enfim, mas para quem está nos acompanhando e tem criança em casa, talvez ou está gestante, ou está com bebê, está no início desse processo, para não fazer isso, né, ou não repetir ou ter a consciência de não tirar a identidade dessa criança. Um acompanhamento, uma conduta saudável nesse aspecto. Olha, Murilo, a nossa empresa, a minha empresa e da minha esposa, nós damos assessorias para a empresa, tá? A gente orienta e faz treinamentos em empresas, muito bem.
para a saúde, agora chegou aquela lei NR01, que é uma lei de saúde mental, então as empresas vão ser cobradas para isso. Então, por que eu estou falando de empresa? Porque, assim, quando eu chego para apresentar a empresa o nosso trabalho, e a empresa aceita começar um papel, adivinha quem são os primeiros que são trabalhados nessa empresa? Os gestores, os líderes. A gente não trabalha com os colaboradores. Os primeiros que são treinados e conscientizados são os gestores, o CEO, o presidente da empresa, os supervisores, os gestores da empresa, beleza? Dentro de casa. Numa situação, você está com um filho pequeno, nós vamos olhar para o teu filho? Não, não. O filho é o colaborador. Nós vamos olhar para você, nós vamos olhar para você, mãe, e para você, pai. Então, você que está se identificando, o mundo não está perdido. Não precisa se cobrar, porque esse mundo é da imperfeição. Nós somos imperfeitos. O ideal é você só reconhecer se está acontecendo, perceber isso e procurar ajuda. Só isso. Não precisa ficar batendo cabeça, eu sou culpada, porque quando você entra na culpa, Murilo, você perde a força para resolver o problema. Todo mundo que entra na culpa perde a capacidade de ir para a solução. Então é assim, você mãezinha, detectou isso, caramba, eu estou fazendo isso, cara, meu filho ainda é pequeno, eu vou buscar ajuda, eu não quero ficar na culpa, eu quero resolver. E aí você vai que a gente vai orientar. Não é hora de levar o filho ainda. Quem tem que mudar é você e o pai. Isso é muito legal. Eu acompanho o Maurício há bastante tempo, conheço pessoas que já estiveram lá, achando que precisa levar a criança. Não, você nem olha para a criança, você nem, é claro, né? Recebe ali no consultório, mas não escuta, não, da porta para dentro são só os pais, né? É, os pais. Principalmente, Murilo, até 8 anos. Principalmente porque a criança reflete muito Exato, o que os pais estão sentindo, né? Tem isso. Isso mesmo, ela entra em ressonância. Por isso que uma criança até 8 anos, que é chamada primeira infância, ela se manipula com muito, ela se deixa manipular, ela não tem maturidade. Então ela é levada pelos cuidadores. Então o que você quiser fazer com o teu filho até 8 anos, você faz. E aí é que está o problema da manipulação e da perca de identidade, que identidade, volto a falar, remete a território, território é mamífero, é saúde. Por que os animais brigam na natureza, Murilo? Por fome, comida ou território. É só isso que tem briga na natureza. É o território e a comida. Então, o território tem que ser respeitado. Território tem que ser olhado, tem que ser acariciado, tem que ser validado e não retirado do filho, para que ele viva o mundo que eu quero que ele viva. Muito obrigado. Eu que te agradeço, amigo. É sempre um prazer estar aqui. Boa virada do ano. Para você também. Beijo na família, Sara, Pedro, Heitor e Estela. Foi aniversário de Pedro agora? Agora, 24. Que bom. Coisa boa. Obrigado pela parceria Murilo. em 2025, de tantos anos de parceria, né? Tantos A anos. gente só começou no programa aqui agora, mas a parceria é de Já. muito tempo, desde que eu cheguei em Cascavel, inclusive, 2018. Verdade, Murilo. Coisa boa. E em 2026 que a gente se encontre muito mais. Deus queira. A vontade minha está Confirmada. confirmada. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até Até mais. ano que vem. Falando em ano que vem, a gente está revendo também algumas matérias esse ano, né? Que a gente exibiu aqui no programa, na nossa programação, na programação aqui da KTV. E eu quero exibir essa mais uma vez aqui, que o Renan, nosso parceiro lá de Foz do Iguaçu, fez sobre a fábrica de sensações que existe em Foz do Iguaçu, com a fronteira com o Paraguai, com a Argentina. São tantas atrações turísticas que atraem, né, turistas do mundo inteiro, e tem um olhar bem atento, bem diferenciado nessa matéria que você acompanha agora.